Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. A gente já vai explicar também, nós já falamos em lives anteriores, o que significa Abraão ver o dia de Jesus. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Então aqui, mais uma vez, eles estão distorcendo. Porque assim, Jesus não disse que viu Abraão. Não está escrito em lugar nenhum. Olha a distorção, vamos pegar só esses dois versículos. A gente viu, né, que eles estavam distorcendo todas as palavras e que o intento deles era exatamente esse. E agora eles distorcem mais uma vez. Então tá só os versículos 56 e 57 aqui na tela, para ficar mais fácil. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Então a gente já vai entender o que significa Abraão ter visto o dia de Jesus. É claro, Abraão creu no Messias, ele recebeu o entendimento daquela promessa, daquela profecia. Ele viu no nascimento de Isaac o descendente que haveria de vir. Ele viu naquela experiência do cordeiro. Não está falando que Abraão viu literalmente a Jesus, e muito menos que Jesus viu Abraão. Só que os judeus distorceram as palavras de Jesus. Olha, disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus não disse isso. Jesus disse que Abraão viu o dia dele e alegrou-se. Creu na promessa da sua vinda e alegrou-se. É isso que a passagem está dizendo, mas eles distorceram. E é lógico que eles vão distorcer o versículo 58, que é o tema da pregação. Versículo 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então não é nenhuma novidade, né, que eles quiseram matar Jesus, como já tinha acontecido em outros episódios, lá em Lucas 4 na sinagoga, em Marcos também, que ele foi acusado de blasfêmia, digno de morte. Jesus declara que ele é aquele a quem Abraão e os profetas falaram, se afirmando como o Messias. Eu sou, mais uma vez. O eu sou já tinha aparecido em várias outras oportunidades, no versículo 28, no versículo 24, em outros versículos desse mesmo capítulo, lá em Marcos, no capítulo 10. Nada além disso. Então Jesus está se afirmando como o Messias. Eu sou. Contudo, na mente daqueles judeus, lhes parecia melhor entender que ele se fazia igual a Deus, para justificar o apedrejamento por blasfêmia, ou que ele estava dizendo que ele, apesar, né, de não ter nem 50 anos, era literalmente antes de Abraão, porque tudo que Jesus falava eles distorciam. Então não tem o menor sentido eles falarem: você não tem nem 50 anos e viu Abraão, sendo que Jesus não falou isso. Jesus está falando que Abraão creu que ele viria. Abraão creu na promessa do Messias, simplesmente isso. Tem uma nota interessante na Bíblia de Jerusalém sobre o versículo 56. Então, quem tem a Bíblia de Jerusalém, nota que está contida no item B da página 1867. Abraão viu o dia de Jesus como Isaías viu a sua glória, lá em João 12:41. Viu o dia, entre aspas, de Jesus, como Isaías viu, entre aspas, viu a sua glória, João 12:41, de longe, entre aspas, conforme Hebreus 11:13 e Números 24:17. Num acontecimento profético, olha lá, Abraão viu o dia de Jesus num acontecimento profético, o nascimento de Isaac, que provocou riso de Abraão, Gênesis 17:17 e seguintes. Jesus se apresenta
como verdadeiro objeto da promessa feita a Abraão, a verdadeira causa da sua alegria, o Isaque espiritual. É óbvio que Jesus está falando nesse sentido, nesses termos, que Abraão viu o seu dia, creu na profecia e viu também tipologicamente no nascimento milagroso de Isaque, que provocou o riso de Abraão. É evidente que Jesus não existia, não pré-existia fisicamente, mas era antes de Abraão como promessa vista de longe. Números 24:17. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Então aqui não está falando, meus irmãos, de uma visão literal, está falando de uma promessa ainda longínqua. Lá em Números. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Está profetizando lá na frente. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vendo as promessas de longe, crendo nelas. Jesus já era o Messias prometido e profetizado antes de Abraão existir. Jesus é anterior, entre aspas, a Abraão, tanto em importância quanto nos planos de Deus. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Abraão viu o dia de Jesus profeticamente nas promessas de Deus e tipologicamente no nascimento milagroso de Isaque, que ensejaria o descendente, como Paulo fala em Gálatas 3:16, que Abraão ele não fala o descendente, não está na escritura, né? Os descendentes no plural, mas no singular, remetendo a Cristo. Nós não podemos incorrer exatamente no mesmo erro de interpretação dos judeus que queriam apedrejar Jesus. Então quem está entendendo que Jesus falou alguma outra coisa que não seja eu sou o Messias, está distorcendo as palavras dele da mesma forma como aqueles judeus cheios de ódio, de inveja, distorceram no capítulo inteiro. A gente não pode cair exatamente no mesmo erro de interpretação. Abraão viu o dia de Jesus profeticamente nas promessas de Deus e tipologicamente no nascimento milagroso de Isaque, que ensejaria o descendente que é falado lá por Paulo em Gálatas 3:16, o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado para não cair exatamente no mesmo erro de interpretação daqueles judeus que queriam apedrejar o Senhor Jesus. Aceitar o testemunho de Jesus, que ele é o Messias prometido, é entender sem amplificar e nem atribuir às palavras de Jesus a conotação blasfema que os judeus tentavam atribuir, acusando-se ou de se fazer igual a Deus, ou pré-existente, ou outra coisa que não seja realmente o que Jesus estava transmitindo para eles. Utilizar essa passagem isolada do verso 58, antes que Abraão existisse eu sou, para atribuir uma pré-existência de Jesus como filho que veio a encarnar-se aqui, é justamente aceitar o testemunho dos inimigos de Cristo que queriam colocá-lo em uma situação de blasfêmia. Então vamos aqui para a conclusão, as considerações finais. Toda a narrativa do testemunho de Jesus Cristo é declarar que ele é o Cristo, o Messias prometido. Isso não evoca uma deidade ou anterioridade existencial como um ser ao lado do Pai. É claro que ele estava nos planos de Deus, mas não literalmente, mesmo porque, enquanto permanecia o tabernáculo terreno, não estava aberto o acesso ao lugar santíssimo. Então assim, versículos 25 e 26. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Algumas versões colocam eu sou o Messias. Então vamos ver aqui, por exemplo, a gente está na Almeida Corrigida Fiel. E fala assim, eu sou. Vou colocar a NVI para ver se aparece. Versículo 26. Olha, na NVI tem o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Mas na verdade, no original, ele só fala ego eimi. A mesma coisa que está em João 8,58. Em João 4,26, Jesus usa eu sou, de novo, eu sou, para se identificar com o Messias, não como Deus. Ego eimi. Eu que estou falando com você. Então não existe absolutamente nada sobre suposta pré-existência literal de um ser indefinido. Jesus está se identificando como Messias, tal como ele se identificou para a mulher samaritana em João capítulo 4. No texto grego a gente viu que no versículo 26 na verdade não está escrito o Messias, ele apenas diz eu sou. A tradução literal disse Jesus, eu sou, ego eimi, o que estou falando contigo. Em João 9,9, um homem curado usa eu sou para dizer que ele é a mesma pessoa de antes. Conclusão, Jesus não está dizendo eu sou Deus, mas sim eu sou aquele de quem Abraão se alegrou em ver, em saber que viria.
Então Jesus está dizendo: eu sou aquele de quem Abraão se alegrou em saber que veria. Ou seja, o Mashiach. Jesus não existia fisicamente antes de Abraão, mas existia no plano e propósito de Deus. Paulo escreveu aos nossos irmãos de Éfeso, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, mas isso não significa que já existíamos literalmente. Nós também não somos pré-existentes. Deus nos conheceu de antemão. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Ora, se nós fomos escolhidos antes da criação do mundo, significa que nós pré-existíamos literalmente? É claro que não. E a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27 e 28, que Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez. Vamos ver essa passagem. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Contudo, meus irmãos, Jesus, que foi oferecido em sacrifício uma única vez há 2000 anos, na presciência de Deus, ele é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13:8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, como que o cordeiro foi morto desde a criação do mundo, se o escritor de Hebreus fala que ele foi oferecido em sacrifício uma única vez? E nós sabemos que isso ocorreu há 2000 anos, na cruz. Ora, meus irmãos, na presciência de Deus, ele é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Na presciência de Deus, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas isso não remonta a uma pré-existência literal. Portanto, é evidente que o papel de Jesus como Messias já estava determinado por Deus antes mesmo de Abraão nascer. Na verdade, antes da fundação do mundo, o que obviamente não faz de Jesus um ser literalmente pré-existente.